Sorte no amor e sorte no trabalho. Dia dos Namorados chegando e hoje nós vamos falar sobre relacionamento no ambiente profissional. Olá, começando um novo episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre o mundo do trabalho. Aqui nós falamos sobre relacionamento, sobre trabalho, carreira e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e essa semana a gente tem uma conversa, eu não posso falar que é apimentada, mas veio isso na minha cabeça, tá? Mas a gente vai falar de relacionamento, tem nada a ver com apimentado, mas é só pra gente dar light. É apimentado porque a gente vai falar de amor, de namoro, se pode ou não pode namorar no trabalho. Hoje em dia é muito comum, tem muitas histórias de pessoas que conheceram seus maridos, esposa, parceiros no trabalho, e tem muita dúvida, né, se hoje em dia pode, as coisas, né, eu vou falar modernizaram, fica parecendo que eu sou uma velha, mas sim, as coisas são mais flexíveis, né, Bruna? Mas será que ainda tem problema? Quais são os problemas? Acho que a gente tem que conversar, porque afinal de contas o Dia do Namorado está chegando e tá tudo bem, tá? Arranjar namorado no trabalho, eu já vou fazer esse disclaimer aqui, mas existem ali alguns limites que a gente tem que cuidar e a gente vai aproveitar também e dividir nossas experiências aqui. Vai ser um episódio que a gente vai falar um pouquinho do que a gente sente de mercado e um pouquinho das nossas experiências mais pessoais, profissionais, Sim. Tudo junto. Esse episódio vai ser legal. E eu tenho certeza que se você não tem um relacionamento dentro do trabalho, você conhece alguém que já teve ou que tem. Então a Lê comentou de conhecer o parceiro dentro do trabalho, mas também pode acontecer muitas vezes de você já ter um relacionamento e ser indicado pela pessoa para poder entrar ali na oportunidade de trabalho. E aí, dentro desse contexto, nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, né, Lê? Quais são os pontos que a gente precisa ter cuidado? Eu tenho um ponto de atenção e a Lê tem outro relacionado a ambiente de trabalho e relacionamento amoroso. O que eu, Bruna, identifico, né? Até porque eu tenho uma história, vou contar para vocês daqui a pouco, nós vamos compartilhar um pouquinho aqui da nossa vida pessoal também, né, Lê? Mas o meu ponto é a questão de compartilhamento de informações. Vamos trazer uma situação, né? Hoje nós trabalhamos muito no ambiente remoto, tem muitas pessoas que trabalham híbrido, e as pessoas estão ocupando ali o mesmo espaço. Então, eu tenho o meu parceiro, eu trabalho no mesmo ambiente físico que o meu parceiro. E esse meu parceiro trabalha dentro da mesma empresa que eu, e às vezes eu estou num setor que tem informações confidenciais. E quando eu compartilho, quando eu participo de algum alinhamento, de alguma reunião, por estar no mesmo ambiente, meu parceiro pode ouvir essas informações confidenciais e essas informações muitas vezes podem não chegar até ele, né? Podem, na verdade, não ter que chegar até ele. São informações somente dessa área. Você fala quando a pessoa está trabalhando em home office junto com o seu parceiro, né? Exatamente. Então, um exemplo, a pessoa é de RH e tem uma informação ali de RH, de demissão, alguma coisa que está dentro da área do parceiro dessa pessoa ali no mesmo ambiente. Então, ela tem uma informação privilegiada, ela sabe que vai ter um desligamento em massa, por exemplo, porque ela trabalha em RH. E tem muito RH que namora com pessoas de TI. Vamos aproveitar e falar sobre isso? Rapidinho. Gente, se você é de RH e me fala, comenta aí nesse post, você trabalha em RH e seu parceiro ou parceira é de tecnologia, porque a gente vê que tem aí um padrão aí, que tem muitas pessoas de RH, muitas psicólogas que namoram com pessoas de tecnologia. Eu vi até um TikTok falando que o futuro só vai ter RH casado com TI. Então é uma trend, porque aqui no nosso caso bate, meu e da Bruna, a gente já fala das nossas histórias, mas voltando aqui pro assunto que a Bruna tá falando, é quando você tem o casal, os dois trabalham em home office, vamos pegar, vai a menina, né, pegar o padrão, trabalha em RH, tem informações privilegiadas, e o parceiro trabalha em qualquer lugar, não precisa ser tecnologia, mas eles estão na mesma empresa, e aí essa pessoa recebe informações privilegiadas, e por ela estarem trabalhando no mesmo ambiente, a outra pessoa acaba ouvindo, né? Acaba ouvindo coisas que não deveria, né, que não deveria ser compartilhado. Então esse é um ponto de atenção que eu tenho quando a gente fala de relacionamento da mesma empresa. Às vezes não é o mesmo setor, mas por estar trabalhando remoto, próximo, aqui eu tô trazendo um ambiente remoto, né, o presencial é diferente. Tem salas de reunião, é diferente. Agora, por você compartilhar o mesmo ambiente físico, consequentemente, você compartilha informações. Então esse é um ponto que eu tenho muito de atenção, caso você trabalhe, seja no RH ou outra área que tem informações ali confidenciais,
confidenciais, até no financeiro, muitas vezes, né, Ale, tem Uhum. informações ali que não podem ser passadas. Várias. A questão ética entra, sim, no compartilhamento de informações que você vai fazer com o seu parceiro. Então, tem que ter esse cuidado quando você mantém um relacionamento ou quando você inicia um relacionamento com alguém dentro da própria da Porque é empresa. uma questão, assim, meio que, como que eu posso dizer? Não é que você chegou em casa e dividiu uma questão com a pessoa, né, você estava trabalhando e às vezes tá ali falando alguma coisa, a pessoa passou no corredor, na sala, sei Sim. lá, onde você trabalha e acabou ouvindo, não foi aquilo lá, eu dividi a informação. Nas empresas que eu já trabalhei, que tinham políticas de contratação de pessoas, né, em relacionamento, hoje em dia é muito mais fácil, tá, gente? Eu vou, né, falar, ai, né, modernidade, né, mas usar a cartinha aqui da tia, porque há 15 anos atrás não era assim, casais não poderiam se envolver, e aí ficava aquela coisa escondida, e acontecia muito, né, nessa época, eu vi muitos casais assim, que um dos dois tinha que pedir demissão, E uma ainda vez que existe, né, assumia, empresas ainda grandes existe. ainda tem. Ainda existe, e aí um dos dois tem que pedir demissão, e aí eu vou fazer já uma crítica, geralmente é a menina que pede demissão, né, porque tem um machismo estrutural aí, às vezes a mulher, né, na maioria das vezes ganha menos que o homem, então a mulher abre mão da carreira, dali do trabalho dela pela relação, né, vai aí uma crítica minha aí. Então acontecia muito isso, não era aceito. Depois eu passei uma fase em que as empresas toleravam, né, a questão de ter um casal ali dentro da organização, porém precisava estar em áreas diferentes e não somente isso, Bruna. A gerência, a diretoria tinha que ser diferente. Então, sei lá, eu poderia estar em áreas diferentes, mas se eu tiver o mesmo diretor de operações, por exemplo, não poderia acontecer. Aí a pessoa podia ter que transferir de área, coisas assim. Por que que isso acontece? Entra naquilo que você estava falando de conflito de interesse. Se eu tenho o mesmo diretor, a mesma gestão e o casal tá ali, poderia ter problema sim. Então, sei lá, eu vou chamar o meu time, vamos pensar assim que eu não tô na mesma área, mas são dois gestores de áreas diferentes, mas eles têm o mesmo diretor. E aí o diretor fala, vamos ter que reduzir o quadro e você sabe que a área do seu parceiro vai ser desligada, sabe? Assim, coisas assim. Sim. Então, eles faziam essas regras. Pode ter casal, mas não pode ser da mesma área, nem com a mesma gestão, por conta dessas questões mais... E tomada de decisão mesmo, né? Às vezes a avaliação de performance, trabalhar na mesma área requer ali que, às vezes, uma neutralidade que o relacionamento a dois não vai ter. Não adianta, a partir do momento que você está envolvida emocionalmente com alguém, você não está mais neutro, né? Então ele se preocupava muito com a interação, né, que aquele casal tinha. Que E eu é já até um tive ponto outras... válido, né? Se a gente eu acho bem analisar. interessante. Eu vou dar minha opinião sobre relacionamento de trabalho daqui a pouco. Eu e Bruno, a gente pensa diferente, então se você quer saber a nossa opinião, continua ouvindo aí. E eu já tive casos de empresa que o casal trabalhava na mesma área, mas eles eram muito discretos, assim, né? Eu não vou trazer o nome das pessoas aqui, era muito engraçado, porque a gente naquela época trabalhava 100% presencial, eles eram da mesma área, da mesma estrutura, mas cada um ia com o seu carro. Eu achava assim, nada eco-friendly, né? Tipo, pro meio ambiente era péssimo, mas eles faziam isso de cada um com o seu carro, para não ter isso de chegar com o mesmo carro, tal, mesmo tipo em dia de rodízio, era muito engraçado. Só que isso também cria um outro problema, né? Eu já trabalhei numa empresa mais recente que o casal também trabalhava junto, muito junto, dois, assim, diretores. E eu não sabia que um era casado com o outro. E aí, se você dá uma bola fora, faz um comentário, a pessoa é casada, às vezes você tem uma questão para lidar com a pessoa, algum trabalho que a pessoa não fez que você não gostou, e aí você comenta. Então, assim, também ficar muito velado e ninguém saber, você tem que saber. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento, tá, Bruna? Por exemplo, né, eu tenho, hoje na empresa que eu trabalho, tem mãe trabalhando com filho. Acho que é importante você saber disso. Não é porque você vai falar mal de alguém, não é isso, mas você saber as relações, como as coisas acontecem, porque é diferente, né? Acho que muda todo o contexto. É importante saber, principalmente, aí eu bato na tecla do RH, o RH saber, né? Porque existem muitas situações assim que é importante que tenha essa ciência, olha, é pai e filho, é um casal, é mãe, então assim, é importante a gente ter essa informação. Eu já tive alguns cenários, né, eu tô dando aqui exemplos de casais que se deram super bem, e tem exemplos de casais que não deram bem, e aí fica depois todo aquele clima, aquela tensão, e se o casal tem muita interação no trabalho depois, dependendo de como foi o término, afeta demais a carreira dos dois, e nesse aspecto, eu vejo a mulher muitas vezes sendo prejudicada, sabe?
muitas vezes. É aquela história, né? A mulher é emocionada, a mulher é sensível, não sei o quê. E é péssimo isso. Então, acho que é Nesse uma coisa pra gente ponto, pensar, entendeu? Nesse ponto eu concordo contigo, tá? Quando é a mesma área, você tem que lidar com a pessoa diretamente, até por você já ter um vínculo ali com a pessoa, você pode muitas vezes até não respeitar, né, a opinião dela em questão. Ah, você tem uma opinião contrária. Como você tem mais liberdade com a pessoa, eu acho mais difícil você conseguir separar o que é opinião profissional, o que é opinião pessoal. Isso eu acho que pode complicar muito e fazer também com que as pessoas se sintam desconfortáveis. Eu não me sentiria confortável com um casal, seremos 3 ali atuando, eu tenho certeza que eles sempre vão privilegiar a opinião ou as ideias ali entre eles, do que a pessoa que está fora desse relacionamento. Então eu realmente tenho essa opinião de que trabalhar no mesmo setor não seja o ideal, não dê tão certo, mas para quem trabalha separado, depois eu tenho outra opinião. E aí, assim, o que pra mim, Bruna, se as pessoas falarem assim, Alessandra, qual que é a sua opinião sobre se relacionar no trabalho? Eu vou fazer uma explicação aqui um pouco mais longa, Bruna, porque isso pra mim é off limits, tá? Uhum. Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de relacionamento no trabalho são os poder e influência que aquele cargo tem, não necessariamente ser gestor, tá, de alguém, mas também isso. Vou explicar melhor. Pra mim, não pode haver nenhum tipo de relacionamento amoroso entre gestor e liderado, em hipótese nenhuma. Alessandra, mas você é antiquada. Não. Se você é gestor dessa pessoa e você tem o poder de mandar ela embora, de dar uma promoção pra ela, de definir se aquele clima de trabalho vai ser hostil ou não, você não pode se relacionar. Porque a gente sabe pelo histórico, é assédio. É um cargo de poder, você tem influência e isso vale, por que eu falo não só para gestores? Eu vou dar um exemplo aqui, Bruna. Eu sou um diretor muito poderoso, eu me relaciono com uma secretária, tá? A secretária não é minha, ou uma assistente, uma recepcionista, mas eu tenho muito poder. Então eu consigo também influenciar se de repente o relacionamento não der certo e de novo, geralmente a mulher, ela sofre mais, acaba se envolvendo, acontece alguma coisa, o homem tem mais poder naquele momento, o relacionamento não dá certo, a pessoa perde o emprego. Não vejo isso acontecendo com tanta frequência, deve acontecer com mulheres também em cargos de liderança, mas acontece em muito menor escala, até porque somos menos, né, nesses cargos ainda, infelizmente. Mas em cargos de liderança, de jeito nenhum. Em cargos de muita influência, de jeito nenhum. Para mim, é a mesma lógica de professor com aluno. Não importa que aquele aluno seja maior de idade. O professor pode usar como subterfúgio, isso acontece muito nas universidades, se envolver com um aluno, o aluno é maior de idade, tá tudo certo, 2 adultos, tá sendo consensual, tá tudo certo, mas a partir do momento que o professor, ele pode determinar a sua nota, essa questão, esse relacionamento, ele pode ir para um outro caminho. Um outro exemplo que eu vou dar também. Eu sou super contra relacionamentos onde tem uma diferença de idade muito grande. Então, por exemplo, a mulher tem 40 anos, o menino tem 18. Ou a menina tem 18 e o homem tem 40 anos. Por quê? A vivência dessa mulher, desse homem de 40 anos, é infinitamente maior do que um jovem adulto de 18, por mais que ele seja maior de idade. Então, eu acho que não fica justa a relação, fica injusto ali para uma parte sair perdendo muito. Mas é claro, o mundo é livre, cada um se envolve com o que quiser, com quem quiser, tá tudo certo. Mas a minha opinião é tomar muito cuidado, aqui agora falando de ambiente profissional, quando a pessoa é líder, quando tem um cargo de muito poder na empresa, e assim, né, obviamente estou falando de uma questão consensual, existem lugares, né, que as pessoas são assediadas, que daí não é nem consensual, mas aí entraria para uma outra pauta, mas assim, para mim não tem essa questão, porque a pessoa, ela define se você fica com emprego ou não, aí se vocês brigam por qualquer coisa, ou terminam, o que vai acontecer depois? Eu concordo com você nesse ponto também, Ale. Até trazendo ali o que eu tinha falado de trabalhar no mesmo setor, e aí tem 3 pessoas, né? E o casal ali, óbvio que vai favorecer o outro. Então, imagina em cargo de liderança, isso muito mais. Tem a questão do favoritismo, vai ter a questão da influência, e até olhando pelo olhar, assim, do profissional, eu sei que muitas pessoas podem achar isso favorável, mas fica aquele resquício de, tá sendo promovido porque é esposa, tá sendo promovido porque é filho, não tem um mérito próprio. Às vezes a pessoa pode não se sentir, né, não ter ali aquela consciência ou não sentir que mereceu, até porque tem ali um relacionamento direto, e é muito difícil você conseguir separar profissional e pessoal. É impossível. Em algum momento ali dentro do ambiente profissional você vai citar alguma coisa de casa, você vai comentar alguma coisa, na hora de você pensar, eu preciso dar uma promoção, mas aí você só vai conseguir analisar a pessoa que você conhece, porque você começa
você conhece além do profissional. Então, para você tem certeza que ela merece. Mas será que não existe um outro profissional que se empenhou muito mais? Você vai ficar com a trouxe sua muito mais opinião resultado? enviesada, né? Exatamente, concordo com você. E em relação à idade também, eu não sou a favor de um relacionamento que tenha diferença de idade muito grande. Eu já tive um relacionamento com uma pessoa de 10 anos a mais que eu, e eu senti muita diferença, porque existem momentos certos em cada período da sua vida. Existem situações que você precisa passar, existem experiências em cada período da sua vida. E quando você tem contato com uma pessoa mais velha, você acaba pulando etapas. E eu acho que isso faz muita falta mais à frente. Então, isso também é uma opinião que eu tenho. Mas quando a gente fala do ambiente de trabalho, realmente, liderança não dá certo. O que eu vejo, né? Até trazendo agora um pouco da minha história. Hoje eu tenho um relacionamento, né? Eu estou aí quase 6 anos num relacionamento e eu conheci o meu parceiro no ambiente profissional. Então, nós trabalhávamos juntos, até para vocês entenderem. Nós não trabalhávamos na mesma empresa contratada, né? A empresa contratou os dois. Não, cada um tinha sua empresa, mas a gente era terceiro dentro de uma outra empresa. Então, cada um tinha uma função diferente. Cada um estava contratado por uma empresa, mas vocês trabalhavam no mesmo local físico. Exatamente, exatamente. Então, eu era recepcionista na época, ainda estava iniciando meus estudos em RH, e ele trabalhava como manutenção do prédio. Ele fez automação industrial. E nos conhecemos ali no ambiente profissional, então começamos a conversar, aconteceu alguma coisa fora do ambiente de trabalho, e por muito tempo a gente manteve sigilo. Então eu acho muito engraçado, porque a gente trabalhava o dia inteiro junto, às vezes ele ia lá, trocava informação comigo, e na hora de ir embora, ele descia 2 ruas à frente e me esperava 2 ruas à frente pra gente poder se encontrar e começar a conversar e sair até a estação junto. A gente tinha muito cuidado nas pessoas verem. Não é que era proibido, mas a gente tinha uma ciência que é importante a gente manter discreto. Se não der certo, ninguém fica sabendo. Agora, quando deu certo, né? Quando a gente viu que estava ficando mais sério, a gente falou, não, tudo bem, vamos comentar. E bem nesse período também eu acabei saindo da empresa e a gente comentou e a gente tá junto até hoje. E eu já tive também outros relacionamentos de trabalho também com pessoas de área sempre diferente. Eu nunca acreditei que na mesma área daria certo. Mas eu sou super a favor, até porque eu até comentei com a Lê aqui, não sei se é ao certo uma pesquisa, mas se você parar para pensar os ambientes onde a gente conhece mais as pessoas e a gente interage para gerar um relacionamento, o ambiente profissional, porque a gente passa 8 horas ou 9 horas do dia ali dentro, conhecendo pessoas, No sendo mínimo. obrigado a passar por aquelas pessoas. Faculdade, então um ambiente onde a gente está estudando, escola também, ensino fundamental, médio, faculdade, e em terceiro, entre os amigos. Então a gente faz muita amizade no ambiente profissional e a gente acaba conhecendo pessoas fora também. E pode acontecer de muitas pessoas se relacionarem, e eu acho saudável desde que você mantenha os limites e que também pense em tudo isso que a gente trouxe aqui, né, que faz ali a diferença e pode impactar na sua carreira. Essa é a preocupação, ter esse impacto na sua carreira, o quanto você pode se prejudicar por causa de um relacionamento, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? Entender ali o quanto esse relacionamento vale a pena ou o quanto vai implicar na minha carreira. Você trouxe a questão de, você provavelmente vai conhecer alguém no trabalho, e aí eu acho engraçado que a gente é muito diferente nesse aspecto. Pra mim, mesmo que a pessoa for de outra área, eu nunca me envolveria com alguém no trabalho. E aí eu tava pegando uma pesquisa pra ver se tem alguma coisa, né? E saiu uma recentemente aqui de uma consultoria americana chamada Challenger. Eu peguei do blog da Lelo, tá, gente? A mais recente, que pelo menos 35% das pessoas já se envolveram ou estão num relacionamento com alguém no trabalho. E olha que interessante, Bruna, aqui 89% dos colaboradores disseram que em algum momento se sentiram atraídos por colegas de trabalho, 78% considerariam namorar alguém que já trabalharam e 58% já realizaram esse desejo. E aí entra o que a gente estava falando agora há pouco, que curiosamente mais de 25% das mulheres, mais que os homens, afirmam que o namoro no escritório teve um efeito negativo com relação ao trabalho, que entra aquilo que eu falei. Se o relacionamento não dá certo, geralmente a mulher é mais prejudicada por uma série de coisas. E aí ele complementa, que acho que é legal a gente comentar, que hoje, né, segundo a lei no Brasil, não é proibido você ter relacionamentos amorosos, né, a empresa não pode proibir, mas
mas você tem que seguir o código de ética, o regimento interno, que são essas regrinhas que a Bruna estava falando. Não se relacionar com pessoas da mesma área, não pode, assim, você tem que ser discreto e tal, isso é regulamento da empresa, tá tudo certo. Eu, Alessandra, acho não, eu nunca me relacionei com ninguém do trabalho, com uma exceção que eu vou explicar, que foi, eu já tinha saído do trabalho, e aí já conhecia a pessoa, aí sabe naquela coisa de, vou entregar minha demissão, sair, aí toma aquela cerveja de despedida, troquei telefone, comecei a conversar, ficar, namoramos, mas eu já estava fora do trabalho. Porque pra mim, Bruna, nunca, eu assim, pra mim o trabalho é trabalho, pra mim os homens que estão ali, né, no caso eu sou heterossexual, né, então assim, os homens que estão ali, eu não me sinto atraída, pra mim, homem do trabalho é cara do trabalho. E assim, só que aí a gente conversando, né, sobre isso, eu acho que existe uma questão que, assim, a minha vida inteira eu trabalhei em RH, então eu não tive essa experiência que você teve, assim, de trabalhar numa outra área que não é tão exposta. Influencia bastante também, né? E assim, você tem tanta informação confidencial que uma vez eu vi o Max Guerin falando isso e na época eu não concordei, que ele fala que o RH não tem amigos. Não é que a gente não tem amigos. A gente tem amigos, mas você toma muito cuidado porque é muita informação confidencial. Então, a gente acaba, né, se tá ali numa... E você sente isso, né? O RH chega, às vezes a pessoa não comenta um negócio que ela comentaria. Existe ali uma blindagem pelo fato de você trabalhar em RH, mas eu fazia também essa blindagem. Porque pra mim, como é que chama aquele ditado, né? Onde se come o pão, não se come a onde carne. se compra o pão, Compra. não se come a... compra? Eu não sei. Ai, gente, eu não sei falar ditado. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Exato. Acho que é isso. Boa, Onde se ganha mesmo. o pão, não se come a carne. Gente, desculpa, eu sou péssima com ditados. Eu sempre falo ditado. Nossa, eu sou muito ruim mesmo, mas é esse. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre, assim, as pessoas que trabalham comigo até falam, nossa, eu achava que você era muito séria, que você é muito reservada. Porque realmente eu sou assim, não gosto de misturar. E eu vou falar qual que é a minha análise. Como eu já vi vários casais, e o RH, a gente é comunicado, não é fofoca. Quando tem um casal, o casal se avisa que está namorando e tá tudo bem, tá tudo certo. Quando tem código de ética, tem que lá tem um avisinho. Então a gente via assim, tá namorando, beleza. E depois a gente via quando terminava. A gente sabia que tinha dado ruim. Então eu ficava numa coisa assim, se eu me envolver com alguém aqui e depois não dá certo, o RH tem contato com todas as áreas da empresa. Eu até tava lembrando aqui, Bruna, uma das empresas que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar, tinham 30 e tantos funcionários, eu saí, tinham quase 200, 170 e tal. Então, 110 pessoas que entrou, todo mundo passou por, não que eu aprovei todo mundo, mas todo mundo passou por entrevista comigo. Eu fiz um onboarding dessas pessoas. Em algum momento teve uma troca profissional. Em algum momento eu tive algum contato. Então, existia, é claro, muito respeito. Por exemplo, as pessoas não davam em cima de mim. Não que é falta de respeito, eu acho que dependendo do contexto, você tá num happy hour, tá tudo certo. Dentro do trabalho eu acho meio estranho mesmo. Mas assim, nunca teve esse approach, né, das pessoas. E eu também, assim, não me via, assim, em nenhum momento com... Tanto é que esse namorado, né, ex-namorado que eu tive, no começo foi muito esquisito. Até eu desvencilhar, que a gente não trabalhava mais junto. Assim, foi... Tanto é que acabou não dando muito certo, sabe? Assim, tipo, porque era muito esquisito, sabe? Mas isso sou eu, né, com as minhas questões aqui. Meu marido não conhecia no trabalho, conheci no Tinder, né, clássico. Eu acho que assim, você conhece no trabalho, eu conheço por aplicativo, né? Agora você tira aquela parte de aplicar, pode juntar o aplicativo, mas eu acho que cada história tem casais que funcionam super bem trabalhando junto, tem casais que não funcionam tão bem, tem questões éticas, mas eu queria saber de vocês aí, quem tá namorando, quem é casado, quem tá de enrosco aí, conheceu seu parceiro, sua parceira no trabalho, e qual a sua opinião a respeito? Dá para namorar dentro do trabalho, conhecer pessoas? Contem as suas histórias, a gente divide algumas histórias aqui, e seria legal ter histórias de casais que deram certo no trabalho, ou uma história mais, né, mais azedinha, tipo um picolé de limão, a gente adora ouvir picolé de limão aqui, aliás, de relacionamento no trabalho que não deram certo, conta pra gente também, né, seria legal dividir essas histórias. Comenta assim, ó, time Alê ou time Bru? Eu acho boa. que é bacana pra vocês comentarem. Então, se você é time Alê, não, tem um limite, nunca vou me envolver com ninguém no trabalho, ou time Bru, sim, já me envolvi, ou sou casado com alguém do trabalho, comenta aqui que a gente vai adorar ter ali a tua opinião para entender também como tá esse cenário, né? Sair um pouco das nossas bolhas e entender como que tá funcionando aí fora, tá? E se vocês quiserem também acompanhar outros conteúdos aqui do Foca, nós estamos no Instagram como @Foca no Trabalho, lá no LinkedIn também como Foca no Trabalho, no Spotify que você deve estar ouvindo aqui esse episódio, coloca a estrelinha lá pra gente também, não deixa de colocar se você gostou do episódio, se você também quiser compartilhar com colegas de trabalho, com pessoas
pessoas que você gosta e quer que se desenvolvam na carreira, fica o convite. E se você quiser falar diretamente comigo, eu estou lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou Bruna do Foca. E você, Ale, como o pessoal pode te encontrar? Eu tô lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella ou Alessandra do Foca, fica mais fácil. A gente tá em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho. Compartilha esse episódio com seus amigos. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.